Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Eu queria iniciar esse vídeo apresentando para vocês um soneto que diz o seguinte: como Anteu, tenho os pés presos no solo e a cabeça tocando a imensidade. Meu pensamento vai de polo a polo, arrasta-me da luz à obscenidade. Possuo a alma da noite, a alma de Apolo, sei a origem do mal e da verdade. E muitas vezes, soluçando a rolo, de sonho em sonho pela eternidade. Minha imaginação avança, certeiramente sob céus de Euclasas, dando-me o vinho verde da esperança. Minha imaginação é meu tormento, desgraçado de quem, não tendo asas, veio ao mundo com tanto pensamento. Esse texto ele é de autoria de Lucídio Freitas, fundador da Academia Piauiense de Letras. Eu recolhi junto a uma edição original do jornal Chapada do Curisco, de 11 de maio de 1918, menos de um ano depois da fundação da Academia Piauiense de Letras. A Academia Piauiense de Letras que tem por objetivo fomentar as letras artísticas e culturais do estado do Piauí. É claro que quando a gente fala sobre cultura, a gente está falando sobre uma vastidão de interesses. A gente está falando sobre cultura científica, a gente está falando sobre cultura jurídica, mas a Academia Piauiense de Letras Literárias, ela tem um objetivo muito específico, que está escrito na sua fundação. Lá em 1917, se você observar, se você for aos periódicos da época, ao momento inicial da fundação, aos princípios da fundação da Academia, inclusive transcritos nesta obra, Academia Piauiense de Letras, coleção 100 anos, Os Fundadores, é uma obra para a eternidade. Eu sei que, posteriormente, outras obras surgirão com muito mais pesquisas, com muito mais enriquecimento e trazendo novos depoimentos e novas descobertas. Mas essa obra, ela traz uma significação singular, porque em si já traduz aquilo que nós queremos dizer nesse nosso vídeo, que é exatamente o fato de que a Academia se propõe ao cultivo da língua portuguesa, o estudo e o desenvolvimento da literatura piauiense dentro da unidade de espírito da cultura brasileira, conforme rezam os seus estatutos. E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Por que eu resolvi falar sobre isso hoje? Porque está exatamente acontecendo uma eleição, uma nova eleição. Eu não tenho absolutamente nenhum interesse em ser imortal, não tenho nenhum interesse em integrar os quadros da Academia Piauiense de Letras, nem agora e nem no futuro. Eu sou apenas um escritor modesto, um rapaz latino-americano como fora o Belchior, e pretendo apenas escrever os meus livros, dar a contribuição que eu puder oferecer à juventude do meu estado, tanto no âmbito da literatura quanto no âmbito do estudo da história do Piauí, mas da história verdadeira e da literatura verdadeira, da cultura literária de verdade, não do que se faz, muitas vezes, nas academias literárias, tanto em nível nacional quanto em nível de estados, inclusive do estado do Piauí, colocando lá dentro membros que muitas vezes não fazem parte, não dizem absolutamente nada com relação à literatura, com relação a letras artísticas e culturais, com relação aos princípios para os quais academias como esta, que existem em todos os estados, em quase todos os estados, e que existe aqui no estado do Piauí, foram criadas. Aqui no portal 86, a matéria é do jornalista Alisson Paixão. A Academia Piauiense de Letras não possui critério literário para escolher membros. Critica escritor. O título está entre aspas. E a crítica é do jornalista e escritor Enéas Barros. É claro que o Enéas é uma pessoa por quem eu tenho uma admiração muito grande. Ele tem muitos livros. Quando você admira alguém e tem a oportunidade de se aproximar dessa pessoa, você se torna amigo dessa pessoa. E o Enéas é um amigo pessoal.
E eu me tornei amigo dele exatamente pela admiração que eu tenho pelo seu trabalho literário. E ele tem muitos livros, muitas obras literárias. É um cultor das letras e das artes do Piauí. Mas um cultor daqueles que faz de tudo para promover as letras e as artes do Piauí. Ao contrário do que a gente vê na própria Academia Piauiense de Letras, que se fecha em copas e que apenas ali dentro faz o seu trabalho. Não vou dizer que não faça um trabalho ali dentro, entre eles próprios, os seus imortais, não é? Que discutem entre si, que fazem ali aquilo. Eles se preocupam em discutir se o Domingos Jorge Velho fez bem em matar os índios no Piauí, na época em que fez, se foi um crime, se não foi. Imagine. E fica aquilo ali. Quando isso poderia ser levado para fomentar a discussão junto às escolas, junto aos jovens do Piauí, para fomentar essa discussão no seio da sociedade piauiense, entre os estudantes universitários, entre os estudantes secundaristas, a sociedade de um modo geral, mas não fica só lá dentro. Eu não sei se isso interessa ao Piauí, não sei se isso interessaria aos próprios fundadores da academia. Levar para os bairros, fomentar feiras literárias, fazer com que os livros publicados, essa própria coleção dos 100 anos, chegasse aos jovens. Estimular a leitura entre os jovens. Eu lembro tanto do projeto Petrônio Portela. Eu tenho aqui, em minha residência, uma sala de leitura. Aqui eu dei o nome de uma tia muito amada, Amália Souza. E lá eu tenho praticamente todos os livros da coleção Petrônio Portela, que eu obtive por intermédio de doações junto à Secretaria de Cultura do Estado do Piauí, porque naquela época se publicavam os livros para doá-los junto aos estudantes secundaristas. E eu era um secundarista na época. Hoje, a Academia Piauiense de Letras, não obstante o fato de receber o subsídio da Fundação Cultural do Estado, na época, hoje Secretaria de Cultura de novo, ela os vende a preços supostamente módicos, mas os vende. Não tenho conhecimento de que haja doação de livros. Não tenho conhecimento de que haja um trabalho para soerguer as bibliotecas do estado do Piauí, porque todas as que eu conheço hoje enfrentam crise. Existe uma crise de leitura e não vejo absolutamente nenhum movimento por parte da Academia Piauiense de Letras para soerguer o interesse pela leitura. No entanto, o que eu vejo é uma declaração dessa partindo do seu próprio presidente, quando se diz o seguinte: levar para ser membro da academia um advogado, o doutor Moisés Reis, que não é um escritor literato, em detrimento de um literato como o próprio Enéas, como o jornalista e escritor Kennard Cruel, como outros mais. Eu estou citando aqui dois dos que eu conheço mais, mas são muitos os que tentam entrar como escritores, mas que eu não estou me desfazendo da academia. Eu não estou me desfazendo da academia, estou dizendo aquilo que está acontecendo, porque eu vi, a não ser que o jornalista Alisson mereça retoques na sua matéria, no seu enunciado, porque o presidente da academia colocou o seguinte: é claro que é importante ter uma boa quantidade de livros. Todo escritor tem seu estilo, mas não é a quantidade de obras que ele possui que define essa escolha. Não se trata de um concurso, é o mais votado pelos colegas da academia que vence. Mas quais são os critérios que definem o número de votos que aquele candidato recebe? Teria que ser a qualidade das obras literárias, o número de obras publicadas. Quantas obras tem o senhor Moisés Reis? Me cite uma, senhor Nelson Neri. Porque eu conheço uma que fala sobre a Constituição Federal, os tantos anos da Constituição Federal de 1988, onde ele faz uma comparação como jurista que é, e aliás um jurista conceituado, uma pessoa de bem dentro da sociedade teresinense e piauiense, já foi inclusive suplente de deputado, convocado no governo Mão Santa, já foi secretário de Fazenda no governo Freitas Neto, uma pessoa do bem. Não estou desmerecendo a figura do Dr. Moisés Reis, estou falando sobre questão literária, livros. Quantos livros tem o Dr. Moisés Reis? Quantos livros são considerados? Eu tenho aqui uma obra de um dos maiores observadores da cena cultural do Estado. Eu vou aqui verificar. Faço uma pausa no vídeo. Apenas um minuto. Professor Luiz Romero de Lima. Professor Luiz Romero de Lima
é nada mais, nada menos do que o idealizador e realizador, entre outros, do Salão do Livro do Piauí. O Salão do Livro do Piauí merece crédito, porque mais do que a Academia Piauiense de Letras, que é partícipe, mas ele realiza. E ele está aqui sua obra, Literatura Brasileira de Expressão Piauiense. É a 13ª edição. O professor vai me perdoar, o professor Nelson Neri, advogado, né, jurista conceituado. Inclusive tem um livro novo dele, que fala sobre a aventura da história do Piauí. Está custando R$80, foi patrocinado pela Secretaria de Cultura do Estado do Piauí. Está bem salgado, viu? Olha, Enéas Barros está aqui, na página 282. Mas eu não achei aqui o grande Moisés Reis como literato. Não achei, não vou aqui fazer proselitismo para agradar ninguém. Não está aqui. Tá bom? O senhor vai me desculpar, mas não está. E a academia também vai me desculpar, mas não está. O professor Moisés. Ele vai ganhar a eleição. Os senhores fiquem sabendo que vai. Entendeu? Vai ganhar, já está consignado, porque são os critérios definidos pelo senhor Nelson Neri, pela própria academia. Agora, é preciso que fique sabendo o seguinte, que a literatura que dá sustentação a uma academia de letras é a técnica de compor e expor textos escritos em prosa, isso numa definição geral, em prosa ou em verso, de acordo com esses princípios teóricos e práticos definidos aqui, ó, literatura. E o exercício dessa técnica estão contidos em enunciados de eloquência, que se manifestam através da arte, tá? Prosa e verso, não é da técnica jurídica. Então, que os advogados tenham lá sua academia de letras jurídicas, que os médicos tenham sua academia de letras médicas, que os cientistas tenham suas academias de letras científicas, mas os poetas, os escritores têm a sua academia de letras, que é a Academia Piauiense de Letras. Ora bolas, não estou falando aqui absolutamente nenhuma enormidade, e se for gerar ou não polêmica, não sei, mas eu queria fazer esse vídeo e queria dizer isso, porque é absurdo o que disse o presidente da Academia Piauiense de Letras, e é absurda a maneira como se comportam as academias de letras sem que ninguém diga nada, porque aí depois as pessoas dizem, não, mas é porque ele queria ser acadêmico e não foi aceito. Eu nunca nem me candidatei e nunca nem me ofereci. Então, lamentavelmente, esse contexto que eu acabei de colocar, ele é reconhecido desde a Idade Média, mas não é aplicado aqui no Brasil e não é aplicado aqui no Piauí. Imaginem os senhores que até o senhor Roberto Marinho, que é jornalista e nunca escreveu um livro, ele escrevia os artigos, os editoriais, ele já foi admitido como acadêmico na Academia Brasileira de Letras. O senhor Alberto Silva, que nunca escreveu um livro, já foi acadêmico aqui na Academia Piauiense de Letras. Eu acho que ele nunca frequentou uma única sessão na Academia Piauiense de Letras. Eu sempre, quando falei agora sobre a Idade Média, e me lembro daquele livro, O Nome da Rosa. Frei Jorge, daquele mosteiro medieval, que queria proibir as pessoas ao riso, queria proibir as pessoas ao conhecimento, o acesso aos livros. Parece que a pessoa gosta tanto que não quer que ninguém tenha acesso. É mais ou menos assim que eu me sinto quando olho para aquele palácio. Parece que as pessoas, quando chegam àquele lugar, eles querem que ninguém mais tenha acesso. Pois eu acho que o livro é para que todos tenham acesso, como dizia Monteiro Lobato. Um país se faz com homens e livros, e o Piauí não pode continuar sendo essa pátria distante do saber, não pode continuar sendo o segundo estado onde há o maior número de analfabetos e o primeiro estado do Brasil de não leitores, porque no Brasil, infelizmente, nós temos 90 milhões de pessoas que não leem e temos 70 milhões de pessoas que nunca pisaram numa livraria. Infelizmente, pelo comportamento, a Academia deve se orgulhar disso. Pelo que vai fazer neste sábado, a Academia Piauiense de Letras deve se orgulhar desse contexto. Lembre-se do poema de Lucídio Freitas que nós dissemos lá no comecinho, tá bom? E que cada um
constitua sua própria academia, para que todos possam propagar os seus feitos, todos possam propagar através da sua forma, não é? Das suas discussões, das suas técnicas, mas que a arte prevaleça e que ela possa chegar a cada pessoa através dos seus artistas, dos seus poetas, dos seus escritores. Um grande abraço, professor Nelson, com todo respeito, doutor Moisés, com todo respeito, meu amigo Enéas, Kenardi, professor Plínio, ao Zósimo, a todos, enfim, ao meu querido amigo Homero, a todos os acadêmicos. Não vai aqui absolutamente nenhuma afronta, mas apenas uma forma de dizer o que penso respeitosamente aos membros da academia. Pode ser que, de repente, saia, né, desse sodalício, desse, não é, enclausuramento, e vamos ao povo. Um grande abraço. Se você gostou, deixa aí o seu gostei e se inscreve no canal, ative as notificações. Vamos crescer um pouco mais, ganhar mais adeptos, ganhar mais inscritos e melhorar as visualizações, tá bom? Grande abraço, Tony Rodrigues, ao trabalho e avante. Valeu!